Olá, bem-vindos ao quarto episódio desta série sobre a palestra de Abdu'l-Bahá à Sociedade Teosófica. Este quarto episódio é o último sobre esta maravilhosa palestra e ao longo desta série procurei seguir uma arquitetura profunda da palestra que Abdu'l-Bahá proferiu a este conjunto de pensadores. Primeiro, ele ampliou a nossa visão de Deus e da criação. Depois, ele revelou a realidade interior do ser humano. Em seguida, ele mostra o conflito permanente entre a natureza animal do ser humano e a sua verdadeira natureza, a que ele chama de natureza celestial ou divina, espiritual. Agora chegamos ao coração da resposta neste quarto episódio. Se a humanidade é capaz de luz e de trevas, de escuridão, quem é que conduz a humanidade para essa luz? Este vai ser a chave desta palestra. Abdu'l-Bahá afirma então que os manifestantes divinos, os manifestantes de Deus que apareceram no mundo ao longo da história da humanidade para dissipar a escuridão, a sua parte inferior da natureza animal do homem e para purificá-lo das suas imperfeições e despertar nele as qualidades divinas, revelar os poderes potenciais que existem dentro deles e estão latentes e fazer viver no presente e na ação as virtudes para o mundo humano. Queridos amigos, Abdu'l-Bahá fala então no papel dos educadores da humanidade. E esta é uma das expressões absolutamente centrais e vitais de toda esta apresentação, toda esta palestra. Os manifestantes de Deus, diz ele, não vêm apenas, nem aparecem à humanidade apenas para criar devoções individuais. Eles vêm, acima de tudo, educar a humanidade. Eles são os grandes educadores espirituais da história e da humanidade na sua evolução. Para a visão da fé Bahá'í, a religião verdadeira é a educação progressiva da humanidade, assim como acompanhando o crescimento individual das pessoas. Assim, Abraão, Moisés, Cristo, Maomé, o Bab, Bahá'u'lláh, cada manifestante de Deus aparece num momento da história e leva a humanidade a um grau superior de unidade, consciência e responsabilidade. Abdu'l-Bahá explica que os manifestantes divinos tornam os ignorantes em sábios, os animalizados em verdadeiramente humanos e os cruéis voltados para a luz e para o amor. Torna os injustos justos, os egoístas desprendidos e os orgulhosos humildes. Estes são os terrenos celestiais que os manifestantes divinos vêm oferecer à humanidade. Ele diz também que os homens são como crianças imaturas que esses manifestantes, esses educadores espirituais, vêm conduzir a um caminho em direção à maturidade. Aqui, a relação com a adolescência da humanidade é direta. Assim, ele diz, a humanidade é como uma criança que herdou uma casa inteira, mas ainda não aprendeu a cuidar dela. Ela tem energia vital no seu ser, no seu núcleo, tem biotécnica,
tem inteligência artificial, tem mercados globais, tem satélites, exércitos, armamentos, finanças digitais e capacidade de alterar o clima terrestre. Mas a maioria das vezes ainda usa tudo isso com uma mentalidade tribal. Vejam, é como dar as chaves de um avião a alguém que ainda está a discutir quem fica com o comando da televisão. É completamente irreal e absurdo. E Deus? Deus e a sua misericórdia jamais abandonam a humanidade nesta adolescência turbulenta. A revelação divina, a revelação espiritual vem como educação, vem como amadurecimento, vem como luz para que a humanidade deixe de viver em reações instintivas, animalescas, e passe e aprenda a agir e seja treinada a agir com consciência em direção a graus cada vez maiores de unidade. Abdu'l-Bahá aqui dá-nos uma imagem maravilhosa, a imagem de um jardim. A imagem mais bela desta parte da palestra é exatamente a do jardineiro. O jardineiro é aquele que cuida do jardim. Abdu'l-Bahá diz que se montanhas, colinas, planícies forem deixadas ao livre-arbítrio da natureza, sem cultivo, elas permanecem como uma selva e desordenadas. Mas um verdadeiro cultivador é capaz de transformar a floresta bruta num jardim. Educa as árvores para darem frutos e faz flores nascerem no lugar dos espinhos. Isto é o que um jardineiro faz até nas nossas casas, no nosso jardim. Então os manifestantes divinos são vistos como jardineiros ideais. E esta é a imagem perfeita para este contexto e esta palestra que Abdu'l-Bahá vem dar em 1912 à Sociedade Teosófica. A humanidade sem educação espiritual transforma-se numa selva. Veja o que está a acontecer hoje. A alma sem cultivo vira mato. A inteligência sem virtude vira astúcia. E a força sem serviço vira opressão. A liberdade sem amor vira egoísmo organizado. Olhemos para tudo o que se está a passar à nossa volta e pensem se isto não é absolutamente verdade. Mas quando a alma é cultivada, queridos amigos, algo muda. O orgulho pode tornar-se em dignidade. A energia pode tornar-se e transformar-se em serviço. E a dor pode tornar-se em compaixão. A inteligência pode tornar-se verdadeiramente em sabedoria. E a diversidade pode tornar-se no jardim mais belo, que é a humanidade. Deixem-me brincar um pouco convosco. Algumas almas estão em estado de jardim florido. Outras estão em processo de reforma. Outras parecem aquele vaso esquecido na varanda, com uma plantinha seca, mas ainda com uma esperança milagrosa. Talvez, se eu regar hoje, ela perdoa a minha ação descuidada nos últimos 3 meses. Queridos amigos, a boa notícia é que na apresentação da visão de Abdu'l-Bahá, mesmo no terreno abandonado, este pode ser cultivado. O sol,
o sol que dá vida, o sol da verdade, o sol que nos guia para aquilo que está certo. Esse sol, vem Abdul-Baha falar, que recusa uma ideia espiritual, ele recusa absolutamente uma ideia espiritual pessimista, a de que a generosidade divina terá parado, que o sol da verdade, esse sol tão esplendoroso e tão vivificador, teria desaparecido para sempre numa noite. Numa noite que não voltou mais a ver a luz do amanhecer. Ele insiste que a dádiva divina é contínua e perpétua, como o sol que não deixa de irradiar, como a nuvem que não deixa de dar chuva, ou como a brisa que continua gentilmente a soprar. Então, foquemo-nos no sol da verdade. E o sol da verdade são essa luz dos manifestantes divinos que aparecem-nos são dado para nos educar. E vou-vos deixar com uma imagem final desta série. A humanidade pode atravessar noites, guerras, noites escuras, guerras, confusões, fanatismos, divisões, crises económicas e perturbações sociais. Mas o sol da verdade jamais se apaga. Olhem para as mensagens de todos os manifestantes divinos. Essa luz nunca parou de cessar. E para os Bahá'ís, Bahá'u'lláh é um manifestante de Deus. É um manifestante de Deus para esta era. Aquele cuja a mensagem chama a humanidade à unidade mundial. Abdul-Baha é o centro dessa aliança, o intérprete perfeito, o exemplar perfeito dessa mensagem ativa. A sua vida foi exatamente a tradução viva da revelação do manifestante divino de Bahá'u'lláh, tanto em serviço, como em palavra, como ação, como em caráter, como humildade, coragem e amor. Acima de tudo, ajudando a educar a humanidade. Qual é então a relação com o mundo de hoje, o mundo em que vivemos? O mundo hoje, queridos amigos, o mundo hoje precisa urgentemente desta imagem de jardim. Não porque seja uma imagem bonita, mas porque é exatamente prática e verdadeira. A economia global mostra resiliência, mas continua pressionada pelas guerras, pelas tensões comerciais, pelas incertezas e as fragilidades estruturais. A ONU projeta um abrandamento do crescimento mundial grave para 2,7 em 2026, que poderá ainda ser maior face aos acontecimentos, e ainda mais baixo do que a média antes da pandemia. Esta é a realidade que estamos a viver. Mas a questão mais profunda é que tipo de humanidade está a administrar esta economia global que cada vez aumenta o fosso entre ricos e pobres? Uma humanidade adolescente usa a economia, esta humanidade adolescente, usa a economia como uma competição sem alma. Uma humanidade madura usa a economia como um instrumento de bem-estar coletivo. Uma humanidade adolescente usa a política como uma luta entre egos. Uma humanidade madura, essa usa a política como um ato de serviço. Uma humanidade adolescente usa a religião como identidade contra o outro. Mas, ao contrário, uma humanidade madura usa a religião como uma força de unidade. Assim como
uma humanidade madura usa a tecnologia não para dominar, mas usa a tecnologia para cuidar. É isso que estamos a ver. Vejam bem como Abdu'l-Bahá nos vem mostrar esse sol da verdade. A palestra de Abdu'l-Bahá vem então como uma luz para este tempo, porque nos recorda que a transformação do mundo começa na transformação da realidade humana, da nossa realidade. Mas não termina nela. A alma educada deve gerar famílias educadas, comunidades educadas, economias educadas, política educada e uma civilização educada. A espiritualidade não é retirada do mundo. Pelo contrário, é a entrada mais responsável no mundo. Queridos amigos, nesta palestra, Abdu'l-Bahá vem oferecer-nos um mapa completo da realidade. Primeiro, Deus não é acidental. A criação é a expressão contínua da generosidade divina e celestial. Segundo, o ser humano não é apenas corpo. Há nele, em cada um de nós, uma realidade interior consciente. Terceiro, essa realidade humana está entre estas duas naturezas que o ser humano tem. A natureza animal, que nos puxa para baixo, e a natureza divina, que nos eleva. Quarto, os manifestantes de Deus aparecem à humanidade dados por Deus como uma dádiva de educação à humanidade que transforma a selva no jardim. Tem esse poder. Quando a humanidade está em transição para a maturidade, e esta maturidade exige unidade. Então, queridos amigos, a grande mensagem que procurei trazer-vos a partir desta palestra para a humanidade é esta. A humanidade não está condenada à adolescência espiritual. Trata-se de um processo. Ela pode crescer, ela pode amadurecer, ela pode deixar de confundir liberdade com egoísmo. Ela pode deixar de confundir progresso com acumulação. E ela pode deixar de confundir religião com separação. Pode ainda deixar de confundir inteligência com astúcia. E pode deixar de confundir o poder com grandeza. Abdu'l-Bahá vem mostrar-nos que a verdadeira grandeza humana está na capacidade de cada um de nós poder refletir essa luz da verdade e pôr cá para fora o potencial que existe em cada um de nós para gerar a unidade. Talvez o mundo esteja tão cansado porque tenta resolver os problemas interiores, os problemas da alma e do espírito, apenas com as ferramentas da matéria. Já pensaram nisso? Tenta curar a solidão com rapidez e velocidade. A ansiedade substituída pelo consumo. E a injustiça com a palavra, através de discursos. As guerras com mais armas. A desinformação cada vez com níveis maiores de ruído. E o vazio interior e espiritual com entretenimento permanente. Mas Abdu'l-Bahá, naquela noite de 4 de dezembro de 1912, dirigindo-se à Sociedade Teosófica em Nova Iorque, vem abrir outra porta. Ele vem abrir a porta em que ele afirma: Deus nunca, jamais deixou de criar. E a luz provinda de Deus e dos manifestantes divinos jamais deixou de brilhar. A alma humana
A alma humana não é apenas o físico, a carne e o instinto e o sentimento e a emoção, o medo. Não. A humanidade não nasceu para ser selva. Os manifestantes de Deus, ao longo da história, vieram sempre para educar os corações, até que este maravilhoso planeta e a humanidade se possa transformar num verdadeiro jardim. Queridos amigos, Abdu'l-Bahá deixa-nos esta reflexão. E a pergunta final não é que mundo estamos a construir. Embora também parta por aí, não é? Primeiro temos que perceber o que é que estamos a construir. E o que nós estamos a construir é desigualdade e é separação. A pergunta mais íntima e mais necessária é esta. E esta é dirigida a ti. Que parte de ti está a governar este mundo? Será a fera que está escondida em cada um de nós? O ego? O medo? A vaidade? Ou pelo contrário, uma realidade interior que começa a reconhecer a luz quando a vê? Porque, sejamos claros, talvez a paz universal, e é isto que Abdu'l-Bahá nos vem dizer, começa exatamente aí. Começa quando a humanidade deixa de agir como adolescente. Um adolescente ferido e que quer impor a sua identidade. Mas começa finalmente a aprender a comportar-se e a relacionar-se como uma só família. Uma família consciente, responsável e iluminada. Quando a alma humana é cultivada pela luz, até a terra devastada pode começar a aparecer e começar a parecer o princípio de um paraíso. Esse paraíso é aqui na Terra. É aquilo que nós temos capacidade de construir hoje. Esta é uma mensagem realmente de esperança, de amor, de unidade, de justiça. É uma visão nova para o ser humano, para a construção de uma vida plena, de uma vida fundada no serviço, uma vida fundada no amor, uma vida fundada na verdade, na justiça, em direção à paz e em direção à unidade. E isso é possível hoje. Mas para isso, cada um de nós precisa de voltar-se para o sol da verdade e procurar conhecer, compreender e entender as mensagens desses educadores e entrar nesse processo de educação da alma. Queridos amigos, espero que tenham gostado desta série, desta palestra maravilhosa de Abdu'l-Bahá, dirigida à sociedade teosófica, e que cada um de nós possa conhecer mais, aprender mais, educar-se mais, para que nos possamos transformar e transformar-nos cada vez mais numa parte desse jardim, ao invés de sermos apenas mais um participando da selva. Queridos amigos, espero que tenham gostado. Este foi mais um serviço que eu estou a deixar para vocês, para elevar as nossas consciências e trazer conversas significativas, conversas que verdadeiramente tenham significado e possam ser alimento para uma transformação interior, uma transformação do caráter, uma transformação das palavras, uma transformação das atitudes de cada um de nós em direção a essa luz, a essa verdade que, em última análise, vai gerar a unidade de toda a humanidade. Queridos amigos, se gostaram, partilhem os episódios, partilhem com outros amigos, para que possamos todos crescer
e sairmos deste estado de adolescência para um estado de maturidade onde podemos pôr cá para fora essas qualidades e essas virtudes que necessitam ser educadas, mas estão em potência dentro de cada um de nós. Queridos amigos, despeço-me com amizade, com carinho e deixo-vos um abraço e até uma próxima oportunidade.